Olá pessoal, saudações, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje trataremos do assunto regra de três, né? Passarei para vocês algumas técnicas de resolução rápida, dando continuidade ao nosso estudo de matemática financeira. Bom, para começar, vamos direto para alguns exemplos. A gente tem, vocês devem, né, lembrar dos estudos lá do ensino fundamental sobre regras de três simples, regras de três composta, né? Então vamos começar aqui com uma regra de três e a gente vai discutindo ao longo da resolução. Vocês vão entender o que é uma regra de três simples, uma regra de três simples diretamente proporcional, inversamente proporcional e também a regra de três composta. E no finalzinho vou dar algumas dicas também sobre resolução em que há operações com inversos. Aí vocês vão ficar craques aí com relação às possibilidades de regra de três. Todas as questões que eu escolhi aqui são questões bem recentes aí de concursos públicos, tá bom? Bom, a primeira aqui. Em uma cidade, para cada 5 dias de sol, há 2 dias de chuva. Se em um período de dias houve 35 dias de sol, quantos dias de chuva houve nesse período? Bom, para quem conseguiu acompanhar a aula anterior de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, consegue fazer isso aqui até mentalmente, né? De 5 dias foram para 35 dias, né, de sol, então os 2 dias de chuva, se de 5 para 35 multiplicou por 7, então o número de dias também irá ser multiplicado por 7, porque é diretamente proporcional, né? Mais dias de sol, mais dias de chuva. Então você faria mentalmente a resposta da 14. Qual seria a técnica por regra de 3 em que você resolve qualquer questão de regra de 3? Você vai colocar lá, primeiramente, os dados, né? Coloco aí as grandezas, dias de sol, dias de chuva. Eu tenho, para cada 5 dias de sol, eu vou ter 2 dias de chuva. Os dias de sol foram para 35, eu quero saber para quanto que vão os dias de chuva, é meu x. Tá? Então, qual que é a técnica usando regra de 3? A dica que eu dou para vocês é sempre antes da igualdade, isso aqui vai dar uma proporção, né? Nós estamos trabalhando com questões de proporcionalidade. Então, antes da igualdade, você vai colocar a fração que tem a incógnita, que tem o que você quer saber. No caso, eu quero saber dias de chuva. Então, eu vou colocar na minha fração dias de chuva lá, 2 sobre x, do jeitinho que ela aparece. Ó, apareceu 2 sobre o x. A dica é na hora de você colocar as demais frações. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, você mantém a fração. Se for inversamente proporcional, como o próprio nome já diz, você inverte a fração. No caso, se eu aumentar o número de dias de chuva, vai também aumentar o dia de sol? Lá está falando que sim, né? Para cada 5 dias de sol, há 2 dias de chuva. Se aumentar o número de dias de sol, também aumenta o número de dias de chuva. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Eu mantenho a fração 5 sobre 35. Aí é só resolver usando a técnica que você já conhece, né? Primeiro simplifica para ficar mais fácil, né? Multiplica cruzado, 2 vezes 7, 14, você chega na resposta da questão, tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Questão 2 aqui, ó. Fundatec em 2020. Uma turma com 12 operários constrói um poço em 36 horas. Em quanto tempo uma turma com 8 operários construirá o mesmo poço? É lógico que, né, a questão deveria colocar que considere que esses operários trabalhem, né, vão trabalhar com a mesma força de trabalho e tal. Tem toda essa consideração aí para a gente fazer, né, essa proporcionalidade. Então, mesmo raciocínio, vamos colocar as grandezas, que são operários e horas, né, de trabalho. Lá está falando 12 operários, vou colocar os dados aqui, ó, 12 operários, constrói um poço em 36 horas. Em quanto tempo? 8 operários. Em quanto tempo? Então aqui é o X da minha questão. 8 operários irão executar, né, fazer esse mesmo poço. O raciocínio vai funcionar como a gente colocou na anterior. A fração que tem a variável, ela vai antes da igualdade, tá? Agora eu analiso as grandezas. Eu não estou nem aí para os números, eu vou preocupar com as grandezas, operários e horas. Eu penso mentalmente, operário e horas são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais? Para isso você imagina, se eu aumentar o número de operários, vai aumentar o número de horas ou vai diminuir? Mais gente trabalhando, menos tempo, né, gasto.
considerando que eles terão a mesma força de trabalho, né? Eles atuarão da mesma forma com mais pessoas trabalhando. Então, consequentemente, são grandezas inversamente proporcionais. Em vez de colocar 12 sobre 8, eu vou colocar 8 sobre 12. Né? Faço as simplificações que a gente já conhece, né? 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Multiplico o cruzado, 2x é igual a 108, x é igual a 54 horas. Resolvi a questão tranquilamente por regra de 3. Mais uma questão aqui para a gente ver. Essa aqui agora, ó, PUC Rio de Janeiro. Fiz em 50 minutos o percurso de casa até a escola. Quanto tempo gastaria se utilizasse uma velocidade 20% menor? Indique a opção que representa a resposta correta. Mesmo raciocínio, vamos colocar as grandezas, que são tempo e velocidade. Outra coisa, aí vamos lá, ó, o que está falando? Vou ler de novo para colocar os valores lá. Fiz em 50 minutos, então o tempo foi dado em minutos, 50 minutos, de casa até a escola. Quanto tempo gastaria se utilizasse uma velocidade 20% menor? Ou seja, não te deu a velocidade. Vou chamar de V. Vou chamar de V. Ou você pode jogar um valor qualquer também que não atrapalha, tá? Vocês vão entender por que não atrapalha. Quanto tempo, então x aqui, se eu gastasse um tempo 20% menor, né? Então, se era V, 20% a menos, né? Eu fiquei com 80%. O total é 100%, é 100, né? Então, você tira o 20% é 80%. 80%, como a gente viu lá na aula de razão, é 0,8. Então, seria 0,8V. O mesmo raciocínio. Onde tem incógnita, que é o que eu quero saber, vai ficar antes da igualdade. Agora eu tenho que analisar as duas grandezas, tempo e velocidade. Se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo? Se eu estou mais rápido, eu gasto menos tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais. Então eu vou inverter a fração, 0,8 sobre V. Observe por que eu, como eu disse para você lá, você poderia colocar um valor qualquer, porque cancela, ó, tá? Eu tenho um V em cima e um V embaixo, cancelou. Multiplico cruzado, 0,8x é igual a 50, x vai ser 50 dividido por 0,8, né? É a mesma coisa que 500 por 8, e você pode fazer a continha do jeito que você quiser, 250 por 4, 125 por 2, do jeito que você quiser simplificar, né? Ou no caso, eu tenho o equipamento, posso usar o equipamento, eu uso lá a calculadora, mas pensando que é um concurso público, né, eu faria as simplificações aí. 125 minutos dividido por 2, vai dar 62,5, né? Então, 62 minutos e 30 segundos, resposta desta questão. Letra 60 minutos aqui, tá aqui, ó, letra B. Mais uma, questão 4, diz o seguinte: 10 trabalhadores carregam 180 caminhões de sacas de café em 12 dias com 5 horas. Olha o tanto de dado que tem. Então, vou escrever esses dados aqui. Eu tenho trabalhadores, eu tenho caminhões, eu tenho dias e eu tenho horas por dia, horas diárias, né? Horas por dia aqui. Vou ler novamente os dados para colocar lá. 10 trabalhadores, estou colocando aqui, carregam 180 caminhões, está aqui, de sacas de café em 12 dias, está aqui, trabalhando 5 horas por dia, está aqui. Quantos caminhões, opa, o X está aqui, ó, de sacas de café serão carregados em 15 dias, então 15, está aqui, por 12 trabalhadores, o 12 está aqui, trabalhando 4 horas por dia. Aí, pessoal, aqui é uma regra de 3 composta. Então, as anteriores que você viu são regras de 3 simples. Umas diretamente, outras inversamente proporcionais. Agora, a gente está vendo uma regra de 3 composta.
E para resolver a regra de 3 composta, professor, você vai fazer o mesmo raciocínio que você viu antes, com um pequeno detalhe. O raciocínio inicial era a fração que tem a variável antes da igualdade. Agora eu vou analisar, se eu estou querendo saber caminhões, eu tenho que analisar todas as outras grandezas com a grandeza caminhão. E aí, se for diretamente, mantém a fração. Se for inversamente, inverte a fração e você vai multiplicar essas frações. Esse é o segredo. Acabou o problema aí, ó. Então eu vou lá, ó, caminhões e trabalhadores. Mais trabalhadores conseguem carregar mais caminhões. Diretamente proporcional, você mantém a fração 10 sobre 12. E agora, ó, tudo multiplicando, tudo vezes. Agora você vai caminhões com dias. Mais caminhões, para carregar mais caminhões, você precisa de mais dias. Então, quando um aumenta, o outro também. Então, é diretamente, você mantém a fração. E, finalmente, horas por dia. Mais caminhões, é o mesmo raciocínio de dias, né? Dias e horas por dia são tempo, é a unidade de tempo. Então, caminhões com horas por dia também é diretamente proporcional, você mantém a fração. Agora é cálculo, continha básica lá, ó. Aí vem aquela dica que eu dei para vocês desde a primeira vez que nós trabalhamos esse conteúdo de razão. Utilize simplificações, ó. Tem um 12 aqui, tem um 12 lá. Você não vai ficar fazendo conta, sair multiplicando esse 10 vezes 12 vezes 5, né? O 5 e o 15 dá para simplificar, fica 1 aqui, fica 3, né? Então, a fração, ela passou a ser 180 sobre x é igual a 10 sobre 3 vezes 4, 12. Olha só, tem outra simplificação que eu posso fazer aqui, ó. Esse zero com esse zero, né? Quando eu estou de lados opostos da igualdade, tem que ser em cima, embaixo para simplificar. Agora é continha, né? Multiplico o cruzado, x vai dar 18 vezes 12, 10 vezes 18 dá 180, 2 vezes 18 dá 36, 180 com 36, 216 caminhões. Chegamos aí na resolução dessa questão aí que caiu no concurso do ano passado, né? Então, letra, 216, letra D. Mais uma, pessoal, vamos no ritmo aqui, ó. Essa é um pouquinho grande aqui, ó, questão da VUNESP. 2/5 do total de unidades de parafusos que foram encomendados por um cliente foram produzidos em um certo dia por 4 máquinas, todas iguais, trabalhando juntas e com a capacidade máxima de fabricação em um período de 5 horas ininterruptas de trabalho. No dia seguinte, o restante das unidades foi produzido por apenas 3 daquelas máquinas nas mesmas condições de funcionamento. Nesse segundo dia, quer saber o tempo em que as máquinas concluíram o serviço. Então, vou colocar aqui unidades, né? Então, vamos lá, unidades. Depois, o que vai estar falando? Certo dia, por 4 máquinas. Então, tem lá o número de máquinas. Todas iguais, trabalhando juntos, capacidade lá e tem lá as horas. Vou buscar agora os valores, né? 2/5 da quantidade de unidades. Eu vou pôr aqui 2/5. 2/5 de quantas unidades? Não sei. X, Y, deixa o 2/5 quietinho lá, ele já vai te resolver a questão. 4 máquinas, trabalhando por 4 máquinas, 5 horas ininterruptas. Aí olha o que está acontecendo lá. No dia seguinte, o restante das unidades, ou seja, lembra da parte de razão? Nós trabalhamos lá? 2 é uma pizza de 5 pedaços, 2 pedaços foram feitos num dia. Quantos pedaços estão faltando? 3 de 5. Então, vou colocar aqui 3 de 5, né? Vão ser feitas por apenas 3 máquinas agora, né? 3 daquelas máquinas, nas mesmas condições de funcionamento. Eu quero saber esse tempo. Gente, o mesmíssimo raciocínio, 5 sobre x. Agora eu analiso as grandezas, ó. Horas e máquinas. Mais máquinas trabalhando, vão gastar mais horas ou menos horas? Se eu aumento as máquinas, eu reduzo o tempo. Inversamente proporcional, em vez de colocar 4 sobre 3, eu vou colocar 3 sobre 4, tá? E agora multiplicar a outra lá, ó.
Unidades. Se eu tenho mais unidades para produzir, eu preciso de mais horas, né? Então, unidades e horas são grandezas diretamente proporcionais. Eu mantenho a fração do jeitinho que ela está lá, ó, 2/5 sobre 3/5, né? Você pode cancelar esses 5 aí, mas quem tiver dificuldade, é só lembrar, né? Só associar com a matéria antiga lá, ó. Vou escrever novamente aqui, 3/4, e divisão de fração, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aí você consegue perceber que esse 5 aqui pode cancelar, o que mais? Opa, o 3 em cima, 3 embaixo, o 2 por 2 fica 1, 4 por 2 fica 2. Então, sua fração ficou mais simples aqui, ó. Lá em cima só sobrou 1 e embaixo só sobrou 2. Multiplica cruzado, você vai ter que x dá 10 horas. Procura a resposta e corre para o abraço, letra D. Tranquilo aí. Mais um exemplo. Ah, tá. Aqui agora eu trouxe duas questões que é muito comum em concurso público. Quem está pensando aí em concurso público, já que a gente está treinando proporcionalidade, a gente vai aprender uma técnica que também é interessante. Ó. Uma torneira A, vocês já devem ter visto isso aí em desafios de internet, né? Muito comum esse tipo de questão. Uma torneira A enche uma caixa d'água em 2 horas. Vou até escrever esse dado aqui. Uma torneira A enche uma caixa d'água em 2 horas. Enquanto que uma torneira B gasta 3 horas para encher esse mesmo tanque. Aliás, caixa d'água, né? Em quantas horas as duas torneiras juntas encherão a caixa d'água? É interessante que a gente já viu, assim, já acontece esse tipo de questão e às vezes a alternativa que já te ajudou, né? É óbvio que só a torneira A gasta 2 horas, então se ela tem a ajuda agora de uma segunda torneira, o tempo tem que ser menor que as 2 horas, né? Se A sozinha já gastaria 2, tem mais uma, né? Então, pessoal, quando tiver essa situação, eu tenho que pensar na situação inversa, porque mais torneira vai gastar menos tempo. Então, quando é uma operação de adição, né, vou somar duas torneiras, vou somar a eficiência de uma torneira com a eficiência de outra torneira, poderia pensar mais rápido para vocês aqui, ó. João tem lá R$2, Maria tem R$3. João mais Maria, você faria 2 mais 3, né? No caso agora, a gente está somando eficiência. A eficiência ela vai somar de forma inversa. Ou seja, o que eu quero saber, que é o x, ele não pode ser simplesmente o A mais B, tá? Eu vou somar de forma inversa, porque a eficiência, ó, 1 sobre x é 1 sobre A mais 1 sobre B, né? Aí a resolução do problema vai ficar de graça agora, ó. Ou seja, 1 sobre x é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. 1 sobre x, eu tenho que lembrar de tirar o MMC aqui, né? 2 vezes 3, 6. 6 por 2, 3. 6 por 3, 2. Então, 1 sobre x é igual 1 sobre x é igual a 5 sextos. Portanto, eu vou ter que 5x é igual a 6. Era só inverter os dois, né? Fica 6 sobre 5. Cuidado na hora de resolver isso aqui, ó. Como que eu divido 6 por 5? Lembrando que tempo aqui é em horas, né? Então, como que eu vou fazer esta divisão? Olha a técnica aqui, ó. Eu estou dividindo 6 horas por 5. 6 por 5 dá 1 hora e sobra 1 hora, né? Mas o que é 1 hora? Esse 1 hora que sobrou aqui. Eu posso pensar assim, ó, 1 hora são 60 minutos. Continua a divisão. 60 por 5 dá 12, né? Peraí, deixa eu afastar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. São 12 minutos e não sobra nada. Então, resposta aí, as duas torneiras vão gastar 1 hora e 12 minutos. Letra B. Quer ver mais uma sobre essa, para a gente fechar? Questão 7 aqui, ó, exemplo 7. Uma torneira enche um tanque em 5 horas. O ralo do tanque pode esvaziá-lo em 3 horas. Estando o tanque cheio,
abrimos simultaneamente a torneira e o ralo. Então, ou seja, o ralo está esvaziando e está caindo água lá em cima. Aí, pode-se afirmar o que com relação a isso aí? O tanque vai esvaziar, o tanque vai transbordar, o que vai acontecer? Primeiro raciocínio, se a torneira enche o tanque em 5 horas, enquanto que o tanque esvazia em 3, significa dizer que o ralo está mais eficiente do que a torneira, porque gastou só 3 horas. Então, a vazão do ralo é maior que a vazão da torneira. Consequentemente, essa torneira, esse tanque, né, ele vai esvaziar. Então, já sabemos aí que a letra D está fora, né? E como que eu faço esse cálculo agora? Mesma coisa, né? Eu vou colocar lá 1 sobre x para saber o tempo que vai levar para esvaziar. Aí eu vou colocar lá, quanto que leva para esvaziar? 3 horas, então é inverso, né? 1 sobre 3. Aí depois o tempo para encher é 1/5. Aqui eu tenho que tomar cuidado. A torneira, ela está fazendo o sentido contrário a esvaziar, então não pode ser mais, né? Pelo contrário, tem que ser uma subtração aí, porque o tanque está tentando tirar a água, mas a torneira está fazendo o sentido contrário de esvaziar o tanque. Então vai ser 1/3 menos 1/5. Faço a operação matemática aí, né? O mínimo é 3 e 5 são primos, então dá 15. 15 por 3, 5 vezes 1, 5. 15 por 5, 3 vezes 1, 3. Então 1 sobre x vai dar 2/15. X é igual a 15 sobre 2. Opa, apareceu uma coisa errada aqui. 15 sobre 2, x vai dar 7,5 horas, né? Ou, se quiser fazer direto aí, 7 horas 15 minutos. Tá aí a nossa resposta. Beleza? Então, o tanque vai esvaziar em 7 horas e 30 minutos. Letra A. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Acompanhe aí os meus próximos passos durante as aulas para que a gente fique bem craque aí nessa parte, né? De regra de 3. Façam as listas de exercícios e depois a gente tira as dúvidas caso fique alguma coisa, tá? Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.